Oi, amores, boa tarde. Seja bem-vindo a mais um dia de aula. Que bom estar aqui com você. Hoje nós vamos ter aula de português novamente. Então, antes disso, vamos fazer a nossa meditação, ok? E a palavra do dia hoje é confiança. Está em Isaías 12, capítulo 12, versículo 2. Confie em Deus e Ele encherá a sua vida de força para enfrentar o mundo. Não tenha medo, pois o seu poder protegerá você. Que maravilha! O que é que ele só pede pra gente? O que Deus pede pra gente? Apenas que a gente confie nele. O que é que ele vai fazer? Vai encher nossa vida de força, de esperança, né? De fé. É isso só que ele pede para que tenhamos confiança nele. E ele irá nos proteger sempre. Isso é uma promessa. Então, vamos confiar na promessa de Deus? Vamos falar com ele agora? Querido Pai, Deus eterno, muito obrigada porque o Senhor nos ama e o Senhor nos protege sempre. Obrigada, Senhor Deus, aumenta a nossa confiança em Ti, aumenta a nossa fé e que possamos sempre entregar nossas vidas nas Tuas mãos para que o Senhor esteja a cada dia, Senhor, nos proteger. Livra a nossa família do mal, nos protege, nos guarda. É o que te pedimos, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Amigos, queridos alunos, estou com saudade de vocês, viu? Muita saudade. Mas está faltando só um pouquinho para a gente voltar para a sala de aula. Só um pouquinho. Confie. Confie em Deus que isso tudo já está acabando, ok? E hoje nós vamos trabalhar português, como eu já falei. Trabalhamos ontem Ler uma Aventura. Hoje nós vamos trabalhar português. E nós vamos trabalhar o gênero textual cartas. Vamos trabalhar cartas. Então, você vai assistir agora a aula explicativa, tá ok? E depois nos vemos novamente. Hoje nós vamos trabalhar gênero textual carta, que está no seu livro de português, da página 20 à página 25. A carta ou correspondência está entre os mais aplicados na comunicação do cotidiano. A principal característica desse gênero textual é a existência de um emissor, que é o remetente, é aquele que escreve a carta, aquele que remete a carta, que manda a carta, e um receptor, que é o destinatário, aquele que recebe a carta, para quem a carta foi enviada, né? O receptor está recebendo a carta. Com a tecnologia, a carta passou por um processo de adaptação na forma de transmissão que deixou de ocorrer somente em papel e assumiu o meio eletrônico. Na atualidade, a forma de transmissão mais utilizada para a carta é o e-mail, que é o correio eletrônico. A carta, com o passar do tempo, ela começou a entrar em desuso. As pessoas pararam de começar, quando veio a tecnologia, quando começou a entrar os e-mails, quando apareceram os e-mails, a carta começou a desaparecer, né? Entrar em desuso. Começaram a não usar muito e começaram a usar mais os correios eletrônicos, como o e-mail, né? E outros tipos. A carta é um meio de comunicação de escrita. Hoje é um meio antigo, ultrapassado, porém ainda utilizado por algumas pessoas, né? Sabemos que o e-mail hoje é o meio mais rápido. Além disso, é possível enviar também mensagens escritas por telefone, como são os torpedos, SMS, o WhatsApp, né, que as pessoas se comunicam também. A carta, ela é pessoal e é escrita para amigos ou parentes. Já uma carta comercial se refere a assuntos de relação profissional e de trabalho. Então, temos esses dois tipos de carta, que é a carta pessoal, que ela é quando ela é escrita para parentes ou amigos, e já uma carta comercial, que ela já vai tratar sobre relações profissionais, né, de trabalho e de trabalho. Então, a gente vai focar na carta pessoal, tá ok? As cartas pessoais, elas não seguem o modelo pronto. Nelas, o texto reflete as intenções do remetente, de quem está escrevendo a carta, quem está mandando, ao destinatário, a quem vai receber. Ainda assim, a coerência textual é recomendável como forma de clareza à mensagem enviada. Então, você não vai escrever uma carta onde você vai estar repetindo o mesmo assunto. Não, você vai ter a coerência de escrever na sequência das suas ideias, tá? Sem essa repetição, sem ser redundante, sem falar uma coisa e lá na frente falar de novo. Vai e volta, fica falando a mesma coisa,
tá? E sem também entrar em contradição, né? Aqui você fala que você vai para o Rio, depois você diz que já não vai. Entendeu? Então, você não pode entrar em contradição naquilo que você está escrevendo, tá bom? Existem diversos tipos de cartas, entretanto, independente do tipo, qualquer carta, ela conta com elementos básicos que marcam essa estrutura textual e a fazem ser diferente de outros modos de construção. Em regra geral, uma carta apresenta o local e a data, a saudação, introdução, né, que é aquilo que você vai escrever, o desenvolvimento do assunto, a despedida e a assinatura. O local e a data. Toda carta precisa conter as informações do local em que foi escrita e a data de que foi escrita, da redação, né, da data que você escreveu. O posicionamento desses dados, ela varia conforme o tipo de carta a ser escrito, certo? E temos também aqui o vocativo. O vocativo nada mais é do que o pronome de tratamento. No caso de autoridades, você vai empregar Vossa Senhoria, né? Vossa Excelência, que é empregado lá no início. Nada mais é do que a saudação. Os pronomes de tratamento são selecionados de acordo com a posição e importância do destinatário, da pessoa que você está escrevendo a carta. Quando redigimos cartas formais, né? Isso é para cartas formais. Mas quando é para carta pessoal, algum amigo, conhecido íntimo, você usa uma linguagem já bem simples, né? Então, o vocativo, no caso das cartas, também ele é conhecido como a saudação. Então, o vocativo é a saudação. Olá, amigo querido. Olá, prezado e ilustríssimo senhor fulano de tal, entendeu? Quando for uma carta formal. Mas a carta informal, que é para pessoas conhecidas, mais íntimas, você vai usar um linguajar mais simples, né? Uma escrita mais simples. Então, em cartas pessoais e informais, o vocativo pode conter simplesmente o nome do destinatário ou algum apelido, né? Um termo carinhoso, querida vovó, querido titio, prezado amigo, fulano de tal, entendeu? Nós temos aqui o corpo do texto, né? O corpo do texto é como você vai abordar aquilo que você está escrevendo, a introdução e o desenvolvimento desse assunto. O corpo do texto contém a mensagem que o remetente deseja dividir com o destinatário, ou seja, aquilo que você vai escrever para ele, aquilo que você vai contar para a pessoa que você está escrevendo. Obedece à clássica divisão de introdução, desenvolvimento e uma conclusão. Então, você começa introduzindo o que você está querendo falar, né? E depois você desenvolve aquele assunto. Depois você conclui, tá? Termina com uma conclusão. Mas as regras, elas não são tão inflexíveis quanto um texto dissertativo ou argumentativo, por exemplo, né? Então, e no final você faz o quê? A despedida, tá? A despedida é mais um elemento que está fortemente ligado ao tipo e nível de formalidade da carta. E a importância, a posição do destinatário, a despedida contém sempre uma saudação, que pode ser desde um simples e comum atenciosamente, até você pode dizer beijos, abraços, sempre observando a adequação necessária, é claro. Se for formal, você não vai dizer beijos, até outro dia, beijos, abraços, não. Você vai colocar atenciosamente e no final você coloca a sua assinatura, né? A carta é finalizada com a assinatura do autor, de quem está escrevendo essa carta, a menos que se trate de uma carta anônima. Se for uma carta anônima, você não vai colocar seu nome. Mas para que escrever uma carta anônima, né? Alguém que é de boa índole não escreve uma carta anônima, porque uma carta anônima é algo que talvez não seja muito honesto, né? Então, uma carta, ela sempre tem que ter a assinatura de quem está escrevendo, do remetente, de quem está escrevendo essa carta. Se você observar como uma carta se organiza, vai perceber elementos que ajudam a reconhecê-la. Observe o texto a seguir. Olha aqui. O local e a data. Paulista, 3 de junho de 2020. A saudação. Querida vovó. Ok? E agora a introdução e o desenvolvimento.
Como vai a senhora? Essa saudação, ela é o vocativo, ok? Como vai agora o corpo da carta, né? Que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Como vai a senhora? Estou com muita saudade. Aqui no Rio de Janeiro é tudo maravilhoso. Fui bem recebida pelos amigos da escola. Meus professores são ótimos e estou me adaptando bem aqui. Ah, vovó, a noite demora a chegar. Às 18 horas o sol ainda está presente e a cidade é muito quente. Estou contando os dias para a senhora vir nos visitar com o vovô. Está concluindo já, né? Aguardo notícias e um super beijo no coração. Já está começando a se despedir de sua neta que te ama muito. Essa já é a despedida e ela vem e assina Maria. E aqui está a assinatura de quem escreveu esta carta. Ainda tem aqui, ó, o destinatário. Vamos saber quem é o destinatário remetente mais detalhado? O destinatário ou interlocutor. A carta é escrita para que seja lida por alguém e esse é o destinatário. É absolutamente definido, ou seja, você sabe para quem está escrevendo. Você não vai escrever para qualquer pessoa, né? Quando você começa a escrever algo, você já tem na mente, já sabe para quem você está escrevendo. Tá? Então, o destinatário, ele é o mesmo que o interlocutor. A carta é escrita para que seja lida por alguém, tá? E esse destinatário é absolutamente definido, você já conhece, você já sabe quem é. As características do destinatário definem também o tipo de linguagem, ou seja, se é alguém mais íntimo, se é alguma autoridade, você já vai saber como se colocar e qual o pronome, né, que você vai empregar, o pronome de tratamento que você vai abordar, que você vai empregar nessa escrita, nessa carta, né? Então, as características do destinatário definem também o tipo de linguagem a ser empregado e o pronome de tratamento que abrirá o texto, né? Então, excelentíssimo senhor, querido papai, querida vovó, querido amigo, né? Você que vai já saber para quem você vai estar escrevendo. Se é uma carta formal ou se é uma carta informal. O remetente ou o locutor, né? Da mesma forma que o destinatário é definido, a pessoa que escreve a carta, também conhecida como remetente, também é definida. Ainda que a carta seja anônima, o que não acontece na redação de provas de vestibular e concurso, é sabido que alguém a redigiu. Entendeu? O remetente é aquele que está escrevendo. O destinatário é aquele que recebe, né, a carta. Aqui está, o remetente. Isso aqui é uma folha do envelope. Depois que você fez a sua carta, escreveu toda a sua carta, você vai para o envelope para poder colocar no correio, né? Então, você coloca naquela parte que abre, tá? Que é a frente da carta, onde você levanta aquela partezinha para poder colocar a carta dentro, ali você vai escrever o remetente. Aí você vai colocar o seu nome completo, vai colocar o nome da rua, com o número, o bairro, tá? O bairro não é tão obrigatório. O que é obrigatório é o CEP. E a cidade e estado onde você está mandando a carta, né? Então, cidade, estado e o CEP do bairro, do número deste número, né? Deste endereço. E no outro lado, que é todo lisinho, onde você vai colocar o selo e vai colocar para quem você está mandando a carta, tá? Aqui nesse caso. Marina Costa da Silva, Rua Afonso Camargo, 805, Santana, Guarapuara, Paraná. Então, colocou aqui o CEP, né? Então, aí você fecha a carta, leva no correio, lá eles vão colocar o selo e vão remeter a carta para você. Então, vamos fazer um resumo da carta pessoal? Escrevemos uma carta pessoal quando queremos nos comunicar com alguém próximo de nós, como amigos ou familiares. As características desse tipo de gênero textual são simples, ou seja, não possuem muitas regras, mas há uma estrutura a ser seguida, né? Você lembra. O assunto ele é livre, geralmente de ordem íntima e sentimental, quando é uma carta pessoal. É normalmente escrita em primeira pessoa e sempre visa a um tipo de interlocutor específico, ou seja, alguém que você conhece bem íntimo, bem é seu amigo, ou alguém
que é uma autoridade, né? Que você já vai ter que saber se posicionar e como escrever, né? Direito essa carta. O corpo do texto varia entre médio e grande. Pode ser pequeno, pode ser grande. Quando é pequeno, é considerado um bilhete e não uma carta. Para ser avaliada, a carta deve apresentar 3 parágrafos no corpo do texto, que é aquele, né? Introdução, desenvolvimento e a conclusão, certo? Então, ela apresenta os elementos característicos da estrutura da carta, local e data, o vocativo, a despedida. O vocativo tem também o desenvolvimento da carta, né? Aqui eu não coloquei, mas tem o desenvolvimento da carta, depois vem a despedida e a assinatura. A linguagem acompanhará o grau de intimidade entre o remetente e o destinatário. Então, a linguagem que você vai empregar vai depender da pessoa que você está mandando, se é íntimo ou se é uma pessoa mais reservada, né? Que vai ser uma carta mais formal. Quando é uma pessoa mais íntima, é uma carta informal. Aí você pode usar um linguajar que você é acostumado a falar com esta pessoa. Deve-se retomar o vocativo no decorrer da carta, ou seja, o vocativo que é a saudação, lembra? Você pode falar, querida vovó, novamente, pode novamente se dirigir dessa forma. É necessário abordar o tema sem que elabore um relato. Não precisa ter o tema lá em cima, tá? Você pode elaborar um tema, mas não escrever exatamente o tema no início da carta. Assine conforme a sugestão do comando. Então, você vai fazer uma despedida, né? E depois você vai assinar a atividade, ok? Então, nosso livro, da página 20 à página 25, ela tem um tema que é ter amigos é demais. Cartas a povos distantes. Então, você tem 2 cartas ali que você vai ler, vai fazer a leitura silenciosa, depois você vai fazer o restante, né, da atividade. Então, você vai ler a primeira carta, depois você vai ler a segunda carta e vai fazer as atividades que está lá por dentro do texto. No final, na página 25, em que você é o autor, você vai escrever uma carta para um familiar seu ou para um amigo que mora longe de você. Você vai produz o texto no espaço abaixo. Primeiro você vai escrever aqui no seu livro, tá? Depois você vai escrever num papel de carta e vai colocar, tá? Você tem que prestar atenção nas seguintes dicas. Vai escrever o local, que é a cidade, a data, local e a data. Depois você começa a carta com uma palavra de chamamento que indica a amizade, né? Que é a saudação que você vai fazer. Depois você vai usar palavras que demonstram afeto, né? E você também vai contar fatos e outras informações que acha interessante, tá? Da sua vida, das coisas que você está fazendo. Faça também perguntas para dialogar com o remetente. Como você está? Tá tudo bem? Por aqui tá bem. E aí? Como é que tá? Né? Então, você vai começar a fazer umas perguntas. E não se esqueça de se despedir e assinar a carta, né? Que é importante também. Aí você vai escrever essa carta para um amigo ou para alguém que você conheça e vai tirar uma foto dessa que você fez aqui no seu livro e mandar para mim, tá ok? E postar também no Eclass. Não esqueça disso, sempre tem que postar lá no Eclass. E nos vemos amanhã, por aqui termina a nossa aula. Espero que você tenha entendido como é que se escreve esse gênero textual, que é carta, né? E nós trabalhamos a carta pessoal. Então, que você possa fazer direitinho, eu sei que você vai fazer, porque você é muito inteligente, e eu sei que você já aprendeu como fazer uma carta. Então, escreva essa carta, tire uma foto dela, mande para mim, tá bom? Um grande beijo. Fica com Deus. Agora que você já ouviu aí a explicação, vá lá, pegue seu livro, página 20 a página 25 e resolva as atividades que lá estão. Qualquer dúvida, você me procura, estou aqui para te ajudar. Um grande beijo, não esqueça de postar no Eclass, tá ok? E não esqueça também de tirar uma foto e mandar para mim, tá bom? Um grande beijo.
Fica com Deus. Nos vemos amanhã, se Deus quiser.